Diz a palavra Mateus capítulo 21, versículo 12 a 16. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E vamos ler o 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Palavra do Senhor. Pai, fala conosco hoje, traga-nos, Senhor, a exposição da Tua palavra e cumpra o propósito pelo qual nos reunistes aqui e o propósito pelo qual o Senhor colocou essa palavra à disposição da nossa vida e dos nossos corações para ouvi-la. Fale com cada um de nós, fale com cada um de nós, fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, obrigado. Meus irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que coloca Jesus dentro do templo em uma situação bem constrangedora para os religiosos da época. Esta mensagem que vos apresento hoje para mim, eu tenho estado a me esforçar por cada domingo que passa, lutar para fazer o esboço do culto que vou pregar na quarta no terraço, quinta o estudo bíblico, né? Sempre pela graça de Deus com o telefone a procurar ajeitar, mas hoje estou diante de uma mensagem, como já disse pela manhã, inacabada, né? Trazer uma mensagem inacabada. Me faz pensar no meu amigo Januário que passou lá no Cazenga e estava um senhor a vender uma casa e colocou, vende-se uma casa inacabável. Eu acho que ele queria dizer uma casa inacabada, mas ele escreveu inacabável, né? Então, quem é sábio nunca compraria aquela casa porque é uma casa inacabável, nunca acaba, né? Mas não é uma mensagem inacabável, é uma mensagem inacabada porque enquanto a fazia, eu estava sob grande peso do Espírito, né? Me comunicando o desejo de orar. Me esforcei, empurrei e cheguei, ou chegamos até onde chegamos. E eu estarei falando ela até onde ela terminou, não sendo o fim da mensagem. Mas vamos fazer uma exposição do texto, porque esse texto nos coloca numa situação em que Jesus está irado, Jesus está nervoso, Jesus está passado, porque ele vai à casa de oração, vai ao templo e encontra negócio. O templo de Jerusalém, o templo que havia sido construído para a adoração do nome de Deus, se tornara uma casa de negócio, uma espécie de arreó há 2000 anos atrás, onde havia pessoas que vendiam, negociantes, e também havia clientes, havia mesas de negócio, bancada, e infelizmente havia quingla, que fazia trocas, né? Como a Bíblia chamou aqui de cambistas, que fazia câmbio, que faziam trocas. Por quê? Porque o templo, na altura, era o centro da religião judaica e todos se reuniam em suas províncias, saíam em suas tribos, vinham até a Jerusalém para, no templo, oferecer sacrifício a Deus. Era tempo de Páscoa. Então, muita gente não trazia, conforme a lei, animais de suas tribos, de suas aldeias, até ao templo. Então, o que faziam? Havia uns oportunistas, negociantes, que sabiam que pessoas, talvez por luxo, talvez por necessidade de não levar peso, eles vinham apenas com dinheiro até a porta do templo e estavam ali algumas pessoas que já vendiam cordeiros, para quem oferecia cordeiros, bezerro, outro até para quem era pobre, já tinha pombas engaioladas, né?
para serem vendidas, para depois serem apresentadas ao sacrifício no altar pelo perdão ou pela remissão dos pecados, já que era o tempo da lei. E Jesus estava nesse tempo, indo para aquele templo e encontrando toda aquela negociada, aquela administração ritualística que era contrária ao que era a herança de Moisés, herança dos reis, herança de Salomão, herança do tempo em que o templo se reorganizou ou se constituiu e se construiu. Então Jesus chega e encontra toda aquela confusão, negócio para aqui, negócio para ali. Ali talvez alguém dizer, olha, a pomba aqui arreiou, a pomba aqui é mais barata, compra a pomba para o teu sacrifício, uma pomba que nunca se feriu, uma pomba que nunca teve postiços na perna, talvez alguma coisa assim. E todo mundo estava ali, não, essa pomba é muito magra, meu pecado é gordo demais para comprar uma pomba tão magra como essa. E ali talvez alguma coisa assim. E estava aquela negociata toda e Jesus chegou e encontrou aquela confusão e começou a derribar as mesas. Imagina Jesus, manso e humilde como ele era, chegou num tempo, numa ira e com uma profunda autoridade, começou a pancar. Os discípulos não entendiam nada, mas eles tinham que fazer papel de guarda, tinham que proteger, deixa. Se ele está a pancar é porque ele sabe. Não estamos a entender o que ele está fazendo, mas ele sabe. E Jesus está a derribar mesas, abria as gaiolas e as pombas fugiam. E então aquela confusão se colocou e Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. E vós tendes transformado ela em covil de ladrões. Vocês fazem negócio aqui, vocês fazem trocas, vocês mentem, vocês aumentam preços aqui, vocês vendem no local que devia ser lugar de oração. Vocês transformaram a casa de oração em outra coisa, e não casa de oração, em casa de negócio. Então Jesus derribou as mesas, Jesus quebrou tudo e cumpriu o que a Bíblia diz, o zelo da minha casa me consome. O zelo me destrói, o zelo me queima por dentro. E Jesus, zeloso pela casa de Deus, zeloso pela doutrina da casa, Jesus derrubou as mesas, chutou os cambiadores, lançou o dinheiro no chão, dispersou tudo e disse, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus faz uma limpeza no templo e diz na primeira pessoa, minha casa será chamada casa de oração. Então, depois de limpa a casa, vieram a ele coxos. Os animais que se devia vender no templo eram animais que não podiam ter defeito. Mas Jesus, depois de chutar todos os animais sem defeito, recebeu homens com defeitos. Jesus dá sentido à casa. Recebe coxos a vir com defeito e lhes curava. Cegos, cheios de defeito, Jesus dava vista a eles. E a Bíblia diz que as crianças começaram a cantar. Qual era a música dele? Hosana, o filho de Davi! Hosana, o filho de Davi! Os fariseus e os escribas ficaram nervosos, chateados, disseram, olha o que eles estão a falar. Veja como é que estão a fazer, estão a te adorar. Olha, Jesus disse, vocês nunca leram nas vossas escrituras que da boca da criança e do peito e do menino do peito será tirado o perfeito louvor? Jesus estava a dizer, esse é o perfeito louvor. Perfeito louvor é dizer, eu sou filho de Davi e hosana por causa de mim. Isto é perfeito louvor. Jesus é o perfeito louvor. Jesus é o perfeito louvor a Deus. Quando glorificamos ao Filho, o Pai é glorificado. Isto é perfeito louvor. Só as crianças conseguiram dizer isso. Davi, Jesus, filho de Davi, hosana nas alturas. O que acontece aqui? O que Jesus está querendo nos ensinar? Que infelizmente hoje, 2000 anos passados, ainda existe igreja que dá a igreja o sentido que não é o sentido bíblico. A igreja se identifica com o projeto do pastor, com a visão do pastor e não com a visão do próprio dono da igreja, que disse a minha casa. O tema que eu dei pela manhã e é o tema de agora, é o tema que fica para essa mensagem é oração, a identidade da igreja. Diga para alguém oração, a identidade da igreja. Oração, a identidade da igreja. A minha casa será chamada casa da pregação? Não. A casa do ensino? Não. A casa do estudo? Não. A minha casa será chamada casa de motivação? Não. Será chamada casa de acolhimento?
Não. Será chamada uma casa de coaching? Não. Será chamada casa de filosofia bíblica? Não. Jesus diz assim, olha, sobre todas as coisas que podem acontecer na igreja, vai haver motivação na igreja, sim. Tem de haver pregação na igreja, sim. Tem de haver estudo na igreja, sim. Tem de haver ensino na igreja, sim. Mas a igreja não vai ser conhecida por isso. A igreja, a minha casa, será chamada casa de oração. E Jesus alarga, diz, a Bíblia alarga para todas as nações. Em todas as nações aonde chegar minha casa terá de ser chamada casa de oração. O que significa isso? Jesus está dizendo o que mais deve identificar a igreja é a oração. O que mais deve marcar uma igreja é o quanto ela ora. E o que sempre marcou uma igreja é a oração, amados. Nem sempre na história da relação de Deus com o povo houve Bíblia, mas sempre houve oração. Amém. Nem sempre tivemos a Bíblia completa. Houve um tempo que só havia Antigo Testamento, mas já havia oração completa. Amém. Na igreja primitiva não tinha a Bíblia completa. Paulo nunca leu as cartas de Paulo, mas ele escreveu. Então ela não tinha a Bíblia completa que nós as temos. Mas por que eles viveram a intensidade com que viveram? Por que eles tiveram o avivamento que tiveram? Porque eles tinham algo que nós deixamos de ter. A oração. Então substituímos. Temos um tempo em que uma igreja tem muita Bíblia Sagrada, mas eles não têm senão uma ortodoxia morta acerca das Escrituras. São bons historiadores da história da igreja, da reforma protestante, mas não tem nada mais, porque a oração é o único elo que Deus nos deu. A oração veio do céu, foi dada aos homens para que haja comunicação. É como se um telefone, um número que Deus colocou em nós para que possamos nos conectar sempre aos céus. A oração entra nos céus e traz o céu à terra. A oração. E a Bíblia diz, a minha casa será chamada casa. Mas vós os transformais. Em outra palavra, vocês dão a ela um outro sentido. É por isso que temos denominações. Porque as denominações são a amostra do sentido que cada um deu à igreja dele. Alguns são identificados pelo tipo de cultos que fazem. Nós somos pentecostais, significa que o culto vai ter barulho. Nós somos metodistas, significa que tudo vai ser feito com uma ordem e um tipo de decência que às vezes faz com que a oração seja feita de forma ordenadamente pouquíssima. E aí vem o outro batista e toda a ênfase no batismo. Nós somos pedobatistas e nós batizamos, e esse é o batismo correto, e todo mundo quer ser correto na sua maneira de dar sentido à igreja. Mas existe algo que Deus nos deu e deu como identidade da igreja. Ele é a oração. Ela não é doutrinável. Ela independe das dispensações. Em qualquer dispensação, a oração não mudou. Oração é oração. Todo mundo orou. Adão orou. Abel orou. Sete orou. Noé orou. Abraão orou. Isaac, Jacó orou. Não tem outro nome. É oração. É oração. É oração. E quando Deus constrói sua casa, Deus a chama casa de oração. Agora, antes de continuar, eu queria falar um pouco sobre templo. Porque Jesus entra no templo e diz, a minha casa será chamada casa de oração. Minha casa aponta para a habitação de Deus. Vocês podem me seguir? Vocês estão a perceber? Então eu vou falar até onde eu consegui esboçar, ok? Então os irmãos que têm Bíblia ou são rápidos em apontamentos terão que fazer alguns apontamentos, porque eu vou vos mostrar a evolução da casa de Deus. Diga comigo, evolução da casa de Deus. Quando falam de evolução, alguns vão pensar já em Darwin, né? Não estamos a falar de Darwin. Darwin também já encontrou a palavra evolução e tentou
usá-la para combater a criação. Mas esquece o rapaz, morreu. A evolução da casa de Deus. A minha casa será chamada? A minha. Deus está a dizer o quê? Então vamos estudar na Bíblia quais são as casas de Deus. Ok? Porque a casa de Deus, ao longo de toda a história do mundo, ela evoluiu. Sabe qual é a primeira casa com que nós tivemos contato? Éden. A primeira casa de Deus, Éden. Eu vou chamar ela uma casa de Deus, dada para os homens. Em Gênesis capítulo 2, 8, diz a palavra: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste. E ali colocou o homem que havia criado. Éden é a casa que Deus fez para o homem viver. Deus plantou uma casa, um jardim, e colocou nela o homem. E neste local Deus teria com ele compromisso, né? E na casa de Deus, chamado Éden, a casa de Deus para Adão era uma casa que tinha graça e tinha lei. A graça fazia com que Adão comesse tudo que estava disponível para ele. Mas tinha uma lei. Da árvore que está no meio, nela não tocarás. Então, Deus tinha contato com Adão no Éden. Todos os dias, Deus vinha e falava com Adão na casa chamada Éden. Essa é a primeira casa na existência humana. Casa de Deus. O que aconteceu com Adão? Pecou. E ele não estava mais apto para ter oração na casa. Ok? Porque o dia que Deus veio para o encontro da oração, a oração da tarde, Adão estava a se esconder. Já não estava a orar. Fugiu e se escondeu. Certo? Então Adão foi expulso do jardim com sua esposa Eva e foram viver suas tragédias lá fora. As tragédias resultantes da desobediência. Aí Deus então encontra um homem chamado Abraão. Pulamos para ele. E Abraão agora tem que desenvolver uma caminhada com Deus e uma caminhada feita de oração. E então se institui um novo nível de casa de Deus, que eram os montes. Alguém pode dizer montes? Esta aqui é um lugar na terra para o homem buscar a Deus. Essa é outra casa de Deus, ok? Eram montes, não tinham tetos, não tinham paredes, bastava apenas subir no Sinai, subir na montanha, subir em Bet-El, e ali eles falavam com Deus. Abraão tinha um monte como a casa de Deus, Isaac também, Jacó também, era lá que eles adoravam. E vamos confirmar nas escrituras para ficar um pouco mais bonito, né? Diz a palavra em Gênesis capítulo 12, versículo 8, diz assim: então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor no monte. Agora vê, João capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: mulher samaritana falando para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então os montes já foram casa de Deus. Era local onde Deus era adorado. Ainda podemos ler Gênesis capítulo 28, versículo 16 a 17, que diz: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Como é que Jacó chamou aquele lugar? Casa de Deus. Era um monte, era um sítio onde ele parou, dormiu e teve um sonho de anjos subindo e descendo por uma escada, e ele chamou aquele lugar a casa de Deus, a porta dos céus, porque a casa de Deus é porta dos céus. Ali os montes depois ficaram caducos também. Assim como caducou Éden, agora está a caducar os montes. Então Deus leva alguém pela última vez no monte. Ele disse: vais fazer tabernáculo. Podemos ler? Êxodo 25, 40. Diz assim, Deus falando para Moisés: atenta, pois, que eu faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Atos 7, 44, palavra de Estevão. Estevão diz assim: contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Para sabermos onde é que ele viu isso, vamos ler mais. Hebreus 8, 5 diz assim: esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está
no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi revelado no monte. Deus levou Moisés no monte e lhe disse, agora não é mais no monte, cria um tabernáculo, lá eu vou descer para falar contigo. Nota que no Éden a adoração era de superfície. Aí Deus pega Abraão, Isaac e Jacó e lhes leva em montanhas. Aí dentro da montanha diz a Moisés, agora não sobe mais, eu vou descer no meio do povo e vou estar no tabernáculo aonde eu vou falar contigo. Agora a casa de Deus não é mais Éden, a casa de Deus não é mais o monte, a casa de Deus agora é um tabernáculo. Então, estamos no tabernáculo? Ok, então o tabernáculo era uma tenda que se montava e se desmontava. Aonde o povo ia, levava. Certamente porque se a casa de Deus fosse um monte, havia lugares no deserto que não teria monte, então eles não teriam adoração. Deus estrategicamente diz, olha, como provavelmente numa longa viagem não vai haver montes, então eu vou fazer uma casa móvel que anda convosco, que monta e se desmonta. Quando a nuvem sobe ou baixa, então vocês montam e desmontam. Então Deus habitava no meio do povo dentro de um tabernáculo. Então vamos ali. Deus, depois que o tabernáculo entra na terra, o tabernáculo passou a se tornar um local de adoração. E o tabernáculo ficou no meio do povo até ao tempo de Eli. Eli tinha o tabernáculo montado fixo quando Josué conseguiu ganhar a terra. Tabernáculo esse onde Samuel, perto dele, viveu e de lá se tinha tirado e levado pelas mãos dos inimigos, né? Então, Deus decide então mudar de casa. Não era mais tabernáculo. Deveria ser algo que vamos ler agora. Primeiro Crônica, capítulo 28, versículo 12 e 19, diz o seguinte. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração, sobre os pátios do templo do Senhor, de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagrada. Ok, agora não é mais tabernáculo, é templo. Para entendermos melhor, vamos visitar um grande pregador jovem que morreu jovem, morto por um outro que depois se tornou pregador, Estevão. No deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, diz a Bíblia, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Davi é que propôs isso. O pano, as cortinas que Moisés fez estão a rasgar, estão a envelhecer. Me deixa eu construir uma casa, pediu Davi. Agora vê o que Deus deu a ele. Davi encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para a casa de Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa, porque Davi tinha cometido muitos erros. Deus diz, não, eu aceito o teu pedido, mas não é você que vai construir, é teu filho. Teu filho é que vai construir o templo. Quando Deus estava a falar disso, Deus não estava a falar diretamente de Salomão, estava a falar de Jesus, porque Jesus é filho de Davi. Glórias a Deus por isso. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, aonde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Atos capítulo 7, de 44 a 50, foi o discurso de Estevão. Isso chateou muito os fariseus, os mestres da lei, os escribas, porque aí Estevão estava querendo dizer, acabou, caducou o tempo do monte. Acabou também o tempo do templo. Se Éden acabou, os montes vieram. Os montes acabaram, tabernáculo veio. Se o tabernáculo acabou, os templos se construíram. Agora o templo acabou. Agora, qual é o novo templo? São pessoas. Não, estamos a seguir? Então, é a evolução do templo? O que eu vou ler para vocês? São pessoas? 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz o seguinte. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e o que habita em vós,
o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Hebreus 3,6 diz o seguinte: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa é a casa de Deus. Somos nós. Se é que não apagamos firmemente a confiança e a esperança do qual nos gloriamos. Então a casa de Deus são pessoas agora. Éden caducou. Montes caducaram. Templo, tabernáculo caducou. Templo agora são pessoas. A primeira casa era de flores. A segunda casa era de rochas. A terceira era de cortinas. A quarta era de blocos. Vocês são de carne. Deus agora habita em casa de carne. Aí Deus agora diz que não só a pessoa é templo de Deus, mas a comunidade dessas pessoas, chamada igreja, também são casa de Deus. Então, casa de Deus não é só uma pessoa em si, mas a comunidade dessas pessoas se faz casa de Deus. A igreja é casa. 1 Timóteo 3,15 diz o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo está dizendo a Timóteo: a casa de Deus, a igreja do Deus vivo é casa de Deus. Então, agora estamos completos. Entenderam a evolução da casa de Deus? Ok? Então, a casa de Deus é o quê? Éden já foi. Os montes já foram. Tabernáculo, um dia foi. Templo, já foi. Pessoas são. A igreja é. E o coração é exatamente o local onde Deus habita dentro da pessoa em quem Ele habita. Perceberam? Minha pregação é metade, amém? Não fiquem tristes porque hoje estão a ouvir mensagem metade. Um dia vão ouvir inteiro. Mas preste atenção. Perceberam tudo isso? Perceberam? Posso terminar a mensagem? Vamos voltar ao versículo principal da pregação? Qual é o versículo principal? Vamos ler a frase central que Jesus disse: a minha casa. Tá bom. A minha será casa. Minha. Então, casa é o quê? Agora Deus está dizendo: a minha casa será chamada, ou a minha casa será identificada pela oração. Agora, quem é a casa? Então a pregação terminou. Você entendeu? A minha casa será chamada. No Éden, a relação de Deus com Adão era de oração. O dia que ele pecou, saiu. No monte, Deus tinha conversa com Abraão para matar o filho. Não mata mais, conversa no monte. No tabernáculo, o sumo sacerdote falava com Deus, que descia na arca de concerto e lá fazia concerto e perdoava o povo. No templo, Salomão orou e a nuvem cobriu e os sacerdotes não podiam ficar de pé. Agora Deus entrou para um outro nível de comunhão, onde a pessoa é casa de oração. E Deus diz que você é minha casa de oração. Você será identificada pela oração. Amados, você é uma casa de oração que anda. Uma casa de oração que fala. Uma casa de oração que vive dentro de uma casa. Por isso, na tua casa vive uma casa de oração. E esta casa é a comunicação de Deus e o homem morando dentro dela. Deus nos colocou numa outra dimensão. E ele está dizendo: minha casa será chamada casa de oração. Você será identificado pela oração. Te conhecerão pela oração. Te respeitarão pela oração. Te verão pela oração. Saberão que você é oração. Saberão que você vive de oração. Ei! Você andar é oração. Calado é oração. Falando português é oração. Em línguas estranhas é oração. Saudando alguém é oração. Visitando alguém é oração. Aleluia!
serás identificado pela oração. Infelizmente, muitos rapazes que começam a ter contato com a Bíblia pensam que ser cristão é se identificar com debates. Saber sobre a melhor soteriologia, a melhor escatologia. Eu compreendo, você é um bom historiador. Mas a minha casa será chamada casa de oração. Porque quem fala muito com Deus, fala muito bem de Deus. E ninguém podia falar de Deus se não falasse com Deus. Quem só fala de Deus sem falar com Deus é um fofoqueiro, porque não lhe conhece bem e vive falando apenas do que leu. Mas você precisa se comunicar com Ele, porque quem habita em você é o mesmo Deus. A tua vida é a habitação dEle. Deus mora em você e Deus em você se sente tão bem quanto Ele se sente no seu. Mas ele está dizendo, minha casa será chamada. A oração é a identidade do homem de Deus. A oração é a identidade da igreja de Deus. Mas pastor, eu não prego, mas ora. Eu não canto, mas ora. Eu não... Você precisa orar. Nem todos os cristãos sobem no púlpito, mas todos dobram o joelho. Nem todos pegam em micro, mas todos levantam a voz. Até o cristão mudo ora em braille. E Deus lhe responde em braille, derramando poder para a sua vida e transformação. E se Deus quiser, Ele faz falar. Eu estou falando com casas de oração hoje. Eu não sabia isso até essa semana. O Espírito Santo está me obrigando a saber sobre oração. Está me dizendo, Sadraque, orem. Fale para o Jesus aí que eu quero que vocês orem. Eu não sei o que Deus quer nos mostrar. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei o que Deus quer nos dar. Mas quando Ele quer dar algo grande na terra, Ele leva as pessoas a orar. Porque a oração é o meio pelo qual as coisas do céu chegam até aos homens. Então Ele quer que vocês orem. Houve casa quando devia haver comunicação com Adão. Houve casa para haver comunicação com Abraão. Houve casa para haver comunicação com Moisés. Houve casa para haver comunicação com os reis. Há casa para haver comunicação conosco. E a casa não fica distante. Na casa, a casa de hoje tem muito mais privilégio. Nota só, a casa de Adão era uma casa em que ele precisava estar sempre no local certo para ouvir. A casa de Abraão era uma casa que ele tinha que andar caminho de 3 dias para subir montanha. A casa de Moisés era uma casa que só se ouvia Deus dentro do Santíssimo quando a tenda estivesse montada. Se tivesse desmontada, ficava em silêncio. A casa de Salomão era um templo que só era dentro de um local, na capital, de tal maneira que as pessoas que estavam longe tinham que orar na direção da casa para receber alguma bênção dessa casa. Mas Deus em Cristo Jesus nos deu outra dimensão de casa. Não é uma casa como montanha que se sobe, não é uma casa que fica localizada numa geografia que se anda ou que se vira na direção. É uma casa que vive dentro de nós, é uma casa que vivemos dentro dela, com que nos comunicamos. Se eu for nos quais a casa foi, se eu voltar aqui a casa veio, se eu viajar a casa viaja. É a casa de Deus. Sou eu a habitação do Espírito de Deus, amados. Em qualquer lugar você tem comunicação com Ele, amados. E quando nos reunimos aqui na casa de Deus, juntamos todas as casas. É um poder extraordinário, marcando. Casa a concordar com a casa e o dono da casa a dizer, orem, orem. A minha casa será chamada casa de oração. Não é casa, eu não sou casa de fofoca, sou de oração. Então, se estão a me fofocar muito, eu não respondo com fofoca, respondo com oração. Não, estão a inventar história, eu não invento história, eu oro. Estão a me perseguir, eu não meto nem proteção humana, eu oro, porque eu sou identificado pela oração. Amado, esse é o melhor de Deus, comunicação, comunhão, intimidade.
Por isso, se você já ora, se você ainda ora, estás no teu melhor em Deus. Porque a minha casa não será chamada casa de pregação. Porque se a igreja fosse casa de pregação, seria mais para os pregadores. Se fosse chamada casa de louvor, só os que têm boa voz seriam donos da casa. Mas ele diz, casa. Quer dizer que até um pregador famoso pode não ser o mais íntimo da casa. Porque ter que falar muito não significa que você ora muito. Então, casa de oração é para todos. E se ora até do coração, com súplica. Mesmo quando falta a palavra, ainda se ora, como Ana orou. E lhe acusaram Eli, está bêbada. Só estou a te ver você a mexer lábio com boi de lágrimas. É que bebeste o quê? Não bebe assim, minha filha. Ele disse, meu sacerdote, não estou bêbada. Não estou bêbado, eu só estou a falar com meu Deus. E se estava a falar com Deus, então que Ele te conceda. É uma oração embriagada de desejo de ver um Deus que atende resposta, só a balbuciar. Há momentos que as palavras não saem, mas você só treme. Não consegue falar nada, mas Deus não precisa ouvir nada que é formado de sílabas. Se não ouvir o coração sincero que se derrama diante dEle, confessando a verdade da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Não são os que oram bem, não são os que fizeram linguística, são os humildes de coração, são os que se aproximam de Deus sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Os que mais oram não são aqueles que já nasceram na casa de pastores, na casa de cristãos. Pode ser aquele que chegou hoje, mas ouviu, pedi a ser-vos-á, e ele pede com fé, buscais encontrareis, busca com intensidade, bate com persistência. Deus está à procura casa de oração. Deus quer avivar Angola, mas Deus quer oração. Oração de arrependimento, oração de perdão, oração de súplica, oração de humildade, oração de louvor, oração de adoração. Eu sou casa de oração. E Deus está a entrar agora na casa dele, que é você. Se encontrar lá uma mesa, vai derrubar. Se encontrar lá um cambista, vai chutar. Se encontrar lá pombas, vai dispersar. Mas eu vim para dizer hoje nesse culto, enquanto falo para vocês, também peço a Deus, Pai, pode vir à tua casa. Tira tudo que não faz parte. Arranca tudo que não pertence aqui. Toda distração que estiver em mim, arranca. Tudo que não é de ti, retira. Se não faz parte da liturgia aqui, pode chutar. Sabe o que é que Jesus encontrou mais? Negócios. E olha que muitas casas de oração estão ocupadas com negócios, não oram mais. O ator do livro diz assim, e eles vendiam e compravam, mas só especificou, vendiam pombas. Faço críticas às igrejas que querem vender até Espírito Santo. E não é verdade mesmo que vende espíritos? Só que pode não ser Espírito Santo, pode ser Espírito de santos. Uns tais santos que nem são santos. E porque quando é Espírito Santo é uma, mesmo simbolizado em pomba, uma. Eles estavam no plural, pombas. No Brasil falam bem, pombas giras. São espíritos. E o pior não são só os profetas que vendem espíritos. São alguns crentes que compram. E Jesus derruba, quer um, quer outro. Porque a comunhão com Deus é feita de fé. Infelizmente, toda a minha caminhada de vida com Deus já me fez ficar calmo. Porque as pessoas podem te elogiar, pastor Sadraque, você é um homem da palavra, mas continua na igreja da mentira. Eu gosto o senhor fala a verdade, mas continua debaixo da autoridade falsa. Eu não entendo, mano. Jesus não derruba apenas os que vendem, derruba os que compram. E hoje eu vim para dizer a mim mesmo, e eu quero que seja essa tua frase também: se encontrar em mim um negócio qualquer que ocupe o lugar da oração, derruba, Pai. Derruba, Pai. Derruba, Jeová.
Se encontrar alguma ocupação que rouba a comunhão e a intimidade, derruba, Jeová. Se estou ocupado demais com minha venda ou com minha compra, se estou ocupado demais com meus câmbios ou com as minhas viagens, se estou ocupado demais com meus interesses próprios, Pai, pode vir, a casa é tua. Derruba, Pai. E Deus está a derrubar hoje. Alguém vai perder coisas aqui. No dia que Jesus derrubou, muitos perderam pomba, perderam dinheiro. Sim, alguns vão perder. Se é necessário, até Deus vai te tirar do emprego, porque é aquele emprego que te afastou da oração, te afastou de Deus, te afastou da comunhão. E a minha casa será chamada casa de oração. Estou a trabalhar, estou a orar. Estou indo no mercado, estou a orar. Se o que você fizer não te roubar a oração, é legítimo, faça. Você está a fazer um negócio que não te rouba a oração, faça. Você está a estudar, eu estudo, não te rouba a oração, estuda. Mas qualquer coisa que tiver a te roubar o local da oração, qualquer coisa que tiver a anular a identidade da casa, é por isso 2020 Jesus também será identificado pela oração. Alguns já fugiram aqui porque só pregam verdade. Tem outros que vão fugir porque só oram. Aqui oram muito, estão a orar muito. Eu até não entendo se oram muito para quê. Toda hora orar. Senhor, pode derrubar, Pai. Estamos prontos. Estamos prontos a perder dinheiro. Estamos prontos a perder mesas. Estamos prontos a perder cadeiras. Estamos prontos. Porque depois de Jesus derrubar e tirar para fora coisas que não deviam estar dentro, coloca para dentro coisas que não podiam ficar fora. Colocou coxos, começaram a andar, cegos começaram a ver, doentes ficaram curados. Aleluia! Antes de entrar coisas novas na nossa vida, terão que sair as antigas. Mesas vão cair, cadeiras vão quebrar, antes que milagres aconteçam. Eu me pergunto e pergunto a vocês: se tu és casa de Deus, como te identificam? Ele diz: minha casa será chamada casa de Deus. Tuas colegas do serviço, 12 horas estão em almoçar, você se trancou na despensa da orar. Minha casa será chamada casa de oração. Toda hora orar. Vais comer oração? Não. Estou a comer em oração. Estou a negociar em oração. Muçulmano dão carga nos cristãos nisso. Às vezes no avião, entra no corredor, estende a tapete, começa a orar no avião. A aeromoça tem que lhe pular, não vai parar. Aeroportos de outra parte do mundo já criaram sala de oração dos muçulmanos, porque eles oravam no caminho. Então agora já aeroportos estão a criar salas, porque sabem que muçulmanos vão orar, não importa. Já havia aqui em Angola, eles ficaram espertos também. Momento que os miúdos iam roubar na cantina, porque quando estão a orar, mesmo a tirar bolacha, eles sempre, tá ali doer, a bolacha está aí, mas não para. Está ali doer. Agora eles botam, trancam a cantina e oram. Você chega lá: Mamadou, bolacha. Eles oram: vai cair. Bolacha. Agora evoluíram mais. Tem um amigo dele que ora primeiro. Quando outro acaba, outro volta, ora, ele fica a atender. Muçulmanos que não são casa de oração, se viram em direção à casa aqui de pedra, lá em Meca. Nós não somos a casa de oração. Enquanto comemos, oramos. Enquanto andamos, oramos. Enquanto saímos, passeamos, oramos.
A igreja é identidade. A oração é a identidade da igreja. Teu nome será oração. O espírito da oração está aqui agora. Se você entendeu, já está a acontecer o que te é natural. Oração. Afinal, eu sou casa de Deus. Sou habitação do Deus vivo. Eu sou morada do Espírito Santo. E como será conhecida a casa de Deus? Casa de oração. Deus está a trazer uma manifestação grande para o Jesus. Não vamos deixar passar essa onda, amados. Não vamos deixar passar. Se nós não entendermos isso, vai passar daqui, vai ir para ali, sei lá onde tiver pessoas sensíveis para orar e se conectar às comunicações que estão a vir do céu. Falo-vos como pastor dessa igreja e quero vos introduzir nessa nova porta que Deus está a abrir para nós. A porta da oração. A porta da oração. A porta da oração. A porta da oração. Oh, alguém está a orar.